Maravilha, né? Aleluia. Deus é maravilhoso. Depois, se alguém quiser dar um testemunho, só falar. A gente vai escalando aqui, tá? Para a gente poder ouvir vocês naquilo que vocês têm para dizer. Amém? Amém. Eu sei que o Senhor vai visitar muito ainda. Amém. Vai haver muita visitação do Espírito Santo. Muitos vão ver coisas que não viram ainda, vão sentir coisas que não sentiram. Amém? Amém. Eu quero ministrar hoje. Eu ia dar continuidade, porque tinha umas coisas para falar, né, sobre os anos. Mas o Espírito Santo meu hoje, logo cedo, já me deu outra coisa. Então, eu vou ministrar outra coisa que Ele pediu para ministrar para vocês. Amém? Amém? E eu tenho certeza que isso vai abrir a mente de vocês para aquilo que se chama graça. Mas, pastora, você já não falou tanto sobre a graça? Meu Deus! Mas o Senhor me deu algo assim. Vai abrindo lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Ele me deu algo tão grandioso. Aleluia, obrigado, Espírito Santo, porque Tu estás aqui. Teu Espírito, Tua presença, Tua glória está aqui neste lugar. E nós somos todos marcados por essa glória. E esse ambiente está cercado da Sua glória. Esse ambiente está coberto da manifestação do Senhor e dos Seus anjos. Não há manifestação maligna aqui, são manifestações do Espírito de Deus, da glória do Senhor está liberada sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Então eu quero falar com vocês hoje sobre a origem e o originado. E o Espírito de Deus vai nos levar a um nível maior. Ele vai te levar para um nível maior de entendimento. Amém? Amém. Então isso é muito importante que eu vou ministrar aqui. Você guarde isso. Isso vai mudar a sua visão de reino, de graça e de poder de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre o que significa a palavra origem. A palavra origem, ela significa ponto inicial. Um ponto inicial de uma ação. É ter continuidade no tempo e no espaço. Significa um ponto de partida, procedência. Significa local de nascimento. Amém? Amém. Isso é origem. É da onde você veio, da onde você iniciou de Deus. Você se iniciou de Deus. Amém? Amém. Você foi gerado lá nele, dentro dele. Nele você foi gerado. Antes de você vir para cá, você foi gerado em Deus. Diga em Deus. Deus. Amém? Originado é algo que teve início de uma fonte. Ela veio de algo, veio de outra fonte, de um segundo lugar, de um lugar determinado, um lugar de algo anterior, procedente, lugar causado. Significa que você veio também de Adão. Então, de origem, você veio direto de Deus. Amém? Amém. Você nasceu lá na mente do Senhor. Ele te gerou lá no projeto. O projeto seu começou lá, nele. Quando você vem para cá, você vem em Adão. Você vem na humanidade. Para cá você vem com uma humanidade de geração de Adão. Em Deus nós somos gerados em uma existência plena. Porque vem o Espírito. O Espírito gerou você. Amém? Amém. O Espírito de Deus te gerou lá na origem. Em Adão, você se torna espírito e alma vivente. Porque é isso que aconteceu quando Adão recebeu o
fôlego, ele recebeu espírito e alma vivente. Em Adão você se tornou alma vivente. Veio você no espírito, mas em Adão você se tornou uma alma vivente. Vão me acompanhando aí, amém? Não vai pensar no feijão e na feijoada que ficou em casa, não. Então, olha só. Na nossa humanidade, nós fomos feitos humanos em Adão. A partir de Adão, nós nos tornamos humanos. O ser humano se tornou. Adão, ele foi gerado em Deus também, em espírito, e veio para uma humanidade carnal, né, corpórea. Em Adão nós recebemos a nossa humanidade. Eu quero ler com vocês lá, 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler com vocês o verso 45. Vamos ler juntos? Porque as escrituras sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito da vida. Aleluia. Só até aqui. Então, em Adão, nós recebemos a nossa humanidade, nos tornamos alma vivente. Recebemos um corpo para ter vida aqui na terra. Em Adão, nós recebemos tudo que veio da fonte, que é de Deus. Recebemos. Adão recebeu tudo que era de Deus. Amém? Vamos pensar lá em Adão. Ele recebeu tudo que era de Deus. Ele tinha uma harmonia com Deus. Não tinha? Ele tinha harmonia com Deus. Ele tinha comunhão com a fonte. Todos os dias, todas as horas, em qualquer momento, ele tinha plena comunhão com Deus, porque ele era de origem em Deus. Ele tinha se tornado alma vivente, mas ele tinha completa comunhão com o Senhor. Tudo perfeito. As frequências em Deus ali eram muito altas. Não tinha interferências malignas ali. Né? Quando a gente fala de frequência, o que você lembra? Radinho. Lembra do radinho? Que você vai lá e sintoniza numa frequência? Era assim. Lá não tinha outras frequências, era uma só. Era uma frequência de Deus íntima com Adão plenamente. Tudo ali era plenamente. Tudo foi criado pleno em Deus. Mas também foi em Adão que nossa humanidade, ela deixa de ter comunhão com o Senhor. Foi em Adão que essa frequência começou a cair. Foi em Adão que as coisas começaram a ter interferência. Na hora de ligar, houve outras rádios no meio, clandestinas. Vamos ver se vocês entendem assim. Começou a entrar outras frequências no meio. E aquela sintonia que era tão plena se tornou desfrequenciada. E foi aí que Adão começou a perder a presença de Deus. Foi aí que Adão perdeu as frequências de origem. Então ele começou a entrar em níveis baixos, porque as frequências dele se tornaram ruins. Então tudo que aconteceu com Adão tornou a humanidade responsável pelas consequências daquilo que estava sendo feito. Foi feito o quê? Uma troca. Então a humanidade ela passou a ser responsável pelo estado de comunhão. Aquele estado de comunhão que a humanidade tinha através de Adão começou a ser rompida. Aquilo que era tão pleno, tão grandioso, começou a ser rompido. E o homem começou a ser responsável por deixar essa frequência tão gloriosa. Deus chegou para Adão e disse: Adão, a partir de hoje você vai acontecer isso com você. Eva, vai acontecer isso com você. Serpente também recebeu a sua recompensa, porque Deus tornou o homem responsável por cair dessa frequência. E a humanidade passou a entrar nessa frequência de responsabilidade por aquilo que praticamos de errado. E ela começou a entrar nessa unidade com as coisas erradas, né? Com aquilo que não pertence a Deus. Então, eles começaram a ter acesso ao conhecimento das coisas ruins. E as coisas ruins começaram a frequenciar dentro deles. E eles começaram a andar sobre isso. Foi isso que tem acontecido com a humanidade
desde lá até aqui, que eu quero chegar onde o Senhor está ministrando para mim. Então essa humanidade caída, ela passou a ter acesso àquilo que nós chamamos de pecado. Erros. Pecados são erros que nós cometemos e que não deveríamos cometer. Diga, pecados são erros que nós cometemos e não deveríamos cometer. Não deveríamos ter acesso a essas coisas, mas porém foi isso que começou a acontecer ali. E esses acessos que nós chamamos de pecado, eles foi levando o homem a escolhas e mais escolhas e decisões. Então Deus começou a permitir que o homem tornasse responsável pelas escolhas que estavam fazendo. Então as coisas foram acontecendo, os erros foram sendo tomados e eles foram tomando domínio sobre a humanidade. Sobre a humanidade que eu falo, não o ser de humano, mas nós como carne, como descendente de Adão, como homem e humanidade, como homem vindo como alma vivente. Ele deixou as frequências de Deus e entrou nas frequências malignas do erro, do pecado. Então, Adão e Eva, eles têm a ordem do pecado da humanidade, que entrou em nós através disso. Lá em Gênesis, capítulo 4. Abra lá em Gênesis, capítulo 4. Versos 6 e 7. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que era certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta. Aonde? À sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Veja bem, a primeira vez que houve um homicídio foi aqui. Porque Deus chegou para Caim e disse: Caim, você está bravo. Você está irado com o seu irmão. Por que você está assim? Primeiro você fez o que não deveria, e agora você está bravo com o seu irmão. E tem mais, o pecado está na sua porta. Algo ruim por causa do seu ódio, algo ruim por causa da sua ira pode acontecer. E Deus fala para Caim o quê? O que ele fala para Caim? Você precisa vencê-lo. A responsabilidade de Caim agora é vencer o pecado. É vencer o mal, o erro que está vindo sobre ele. É ele pegar e dizer: não vou fazer isso com o meu irmão. Eu vou me livrar dessa raiva agora, né? Vou fazer o que é certo. Mas ele estava inflamado de ira. Inflamado a ponto de matar o seu irmão. Não era simplesmente chegar a dar uma surra nele ou bater nele, não. Era de matá-lo mesmo. Mas Deus fala para ele: você precisa vencê-lo. Quem? O erro. Vencer quem? O pecado, o erro. Deus transfere a responsabilidade dos nossos erros para a humanidade. A humanidade começa a ter que vencer o pecado por si mesma. Ela começa a ter que enfrentar aquilo. Por isso que veio as leis. As leis, elas veio para dar o quê? Um parâmetro, um limite. Um limite até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Por que existem as leis? Para que nós não ultrapassemos os limites. E as leis de Deus são as mesmas coisas. A lei que estou falando é a lei do Espírito aqui dado a esse povo do Velho Testamento, porque as leis causavam a eles um limite. Porque não havia limite. Se a ira tomasse conta, morria. Não havia limite. Então, Deus fala para
Porém, Caim vai lá, você já conhece a história, acho que a maioria aqui já conhece, né? E ele mata o seu irmão. Ele não resiste. Ele vai lá e faz o que tem que ser feito, pela vontade dele, não pela vontade de Deus. O erro, o pecado, ele nos leva para caminhos que não são da vontade de Deus. Amém? Amém. Você quer saber se você está em nível de pecado? Quando você está fazendo algo que não está na vontade de Deus. Isso é pecado. Quando você sabe dentro de você, na sua intimidade, que aquilo que você fez não está de acordo com o plano de Deus, não está trazendo paz no seu espírito, então você sabe que você está no erro, você está na prática do pecado. Então ele sabia, porque o próprio Deus ainda chegou para ele e disse. Então a nossa humanidade, a nossa parte humana, o nosso corpo, ele tem tendência aos pecados, aos erros, a ir em direção às coisas erradas, a entrarmos na frequência do maligno, porque a palavra lá, quando fala sobre a serpente, sobre Satanás, lá no Jardim do Éden, ele está dizendo lá que Satanás veio pela boca da serpente trazer a manifestação das trevas. Então não foi simplesmente o animal, mas foi Satanás que trouxe o desejo no coração de Eva e levou Eva ao coração de Adão. Presta atenção, gente. O que acontece? Quando Satanás entra em frequência com você, ele traz a tendência do erro. Ele traz o pecado. Ele leva você para ir longe de Deus. Ele atrai você para as coisas dele. E ele começa a mover você para a frequência dele. Como ele fez com Adão e Eva. E quando ele consegue fazer isso, e em nós não há nenhum tipo de resistência, porque aqui não havia nenhum tipo de resistência de Caim, lógico, diga lógico, que vai acontecer algo. Vai acontecer. Não é porque o pecado é bom, porque o pecado nunca foi bom. Quem diz que o pecado é bom está fora dos planos de Deus, está fora da... O pecado é morte. Aonde que o pecado é bom? Nunca foi. Nem no início, nem no meio, nem no fim. O pecado é morte para a tua vida. Ele assola a tua vida. Ele coloca barreiras na tua vida, por menor que seja. Se ele permanece na vida de um cristão, ele vai causar morte naquela área da vida dele. É sempre assim. Vai sempre ter morte na vida da pessoa. Mas o que nós entendemos aqui é que com a humanidade o pecado veio, Deus tornou o homem responsável por essas decisões entre o pecado. Lá em Deuteronômio fala, escolher entre a vida e a morte. Escolha entre a vida e a morte. Ele vem o tempo todo ministrando sobre vida e morte, paz, alegria e bênçãos e maldições. E ele vai dando ao homem direitos de escolha. Direitos de escolha. Amém? Amém. Então a palavra diz que com um espírito, dentro do espírito existe uma alma, uma mente, uma parte humana, e a palavra também diz que tudo que é humano volta para a terra, volta para o pó, volta para onde veio de origem, mas o espírito e a alma, ela volta para quem? Para quem? Para Deus. Corpo humano de Adão pereceu e morreu, voltou para a terra. Mas o espírito e a alma vivente foi para Deus. Voltou. Diga, voltou. Voltou. Origem. Ah, Deus deu. Origem. Voltou para onde? Da onde veio. Aleluia. Amém? Amém. Volta para onde veio. De lá você veio, para lá você volta. Então nós sabemos disso, que existe essa questão dentro de mim, dentro de você, desde Adão até hoje, e o Senhor, Ele faz esse alinhamento dentro de nós.
Então, o que acontece? Dentro de nós existe luz. A luz que está dentro de você é a parte do Espírito. É a parte do Espírito. Mas em Adão também vem a parte das trevas. Ele vivia no Espírito. Ele tinha só luz. Ele vivia em comunhão com Deus. Porém entrou as trevas. Então em nós também gerou trevas. Aonde? Na nossa parte humana. Que é isso que a palavra vem dizendo para nós. Mas o que o Espírito vem dizendo para nós aqui, eu quero que você entenda bem o que é o pecado. O pecado, ele é a parte mais escura da tua vida. O pecado é aquilo que te envergonha. O pecado é aquilo que te fica escondido muitas vezes, para ninguém ver. O pecado é aquilo que você tem vergonha, às vezes, de dizer. O pecado é aquilo que vai te levar em caminhos de escuridão. Ele produz em nós escuridão. O pecado produz em nós escuridão, trevas. E ele também traz o que? Destruição. Ele destrói fisicamente, ele destrói mentalmente, ele destrói relacionalmente. Ele destrói a nossa comunhão com Deus, com pessoas, conosco mesmo. Por isso a origem do homem no pecado tira o homem de Deus. Afastou o homem de Deus. E aí nós precisamos entender que todos estamos em duas unificações: trevas e luz. Se vocês vão encaixando as coisas aí, certo? Amém? Amém. Guarde isso. Vai estar gravado aqui. Porque o Senhor me deu essa palavra e eu fiquei impactada. Trevas e luz existem dentro do mesmo homem. O Espírito que veio da origem, porém desceu a uma humanidade carnal, corpórea, que recebeu das frequências de Satanás, admitiu as frequências, sintonizou com o inimigo ali e trouxe na mesma humanidade, no mesmo corpo, onde a luz veio, as trevas. Então, quando eu falo aqui, que eu tenho falado muitas vezes aqui para vocês sobre dualidade, o que é dualidade? Duas porções, diga duas porções. Duas porções. É exatamente isso que existe no universo. Desde o princípio lá existe o que? Cristo e Satanás. Existe luz e trevas. E aí vem a humanidade, dentro da humanidade, dentro da nossa vida, existem duas dualidades: a luz e as trevas. E aí não tem como a gente fugir disso, porque isso foi o que aconteceu, foi essas coisas que aconteceram. Deus entrou aqui no Velho Testamento responsabilizando o homem por decisões a partir de Adão, que eles iriam decidir aonde eles queriam permanecer, se na luz ou se nas trevas. Quem seria mais forte? Se eles cederiam à luz ou se eles cederiam às trevas. Por isso nós vemos as leis, né, que foram criadas. Então nós vemos que a humanidade cada vez mais começou a cair a partir de Caim e Abel. Ela começou a enxertar nela cada vez mais as frequências do inimigo, as frequências do pecado, as frequências do sistema maligno que impera no mundo hoje, até hoje. Todos os sistemas anticristo estão aí imperando sobre a humanidade. E o homem foi cada vez mais absorvendo e tomando cada vez mais escolhas erradas na sua vida. E cada vez que você erra, você sintoniza as trevas em você. E você começa a passar a viver sobre o domínio de Satanás, do trevudo, das trevas. As trevas ficam maiores e você vai sendo governado pelo sistema que ele criou na nossa raça humana. Para controlar quem? As nossas vidas. Para tirar de nós as nossas escolhas diante de Deus. Então, o pecado, eles são frequências de morte. Ele vem para matar você. Ele vem para destruir você. Ele vem para roubar de você a luz que há em ti.
Eu sei que vocês não vão dar glória. Nem vou esperar glória agora. Mas essa é a realidade. Dentro do universo, você foi colocado, estabelecido num corpo humano, uma forma corpórea. Está dentro de uma família que Deus estabeleceu que você viesse. E você entrou aqui para viver um propósito de Deus dentro desta humanidade. Amém. Diga amém. Amém. Então, nós não estamos aqui por um acaso. Mas eu era para ter sido morto. Eu era para ter nascido na realeza. Quem não queria ter nascido na realeza? Mas Deus te colocou aí, aonde você está. Na família que você está. Na forma corpórea. Eu queria ter o corpo da Gisele Bint. Não tem, é o seu. E é o seu corpo, é a sua humanidade que Deus escolheu para você. Aleluia. Aleluia. O que houve então, pastora? Se Deus escolheu tão perfeito, por que tanta coisa ruim aconteceu comigo? Porque houve de geração em geração escolhas e mais escolhas, decisões e mais decisões que frequenciaram as obras do diabo sobre a sua família, e a sua família está em frequência maligna e você entrou nessa. Essa é a verdade. Amém. Amém? Nós frequenciamos aquilo da onde fomos gerados. E nós estamos nessa frequência. Por quê? Porque nós nascemos onde nascemos. Cada família aqui tem a sua. Não precisa nem me contar como é a sua família. Guarde para você mesmo. Porque você está nela. O Senhor te deu uma forma corpórea. E você vê porque o Senhor planejou isso para a tua vida. E você está estabelecido ali para um propósito. Aleluia. Nessa família, Deus tem algo com você. Aleluia. Deus tem algo com você. Glória a Deus. Então o pecado, ele tem um objetivo claro. Ele tem um objetivo claro de manifestar as obras do diabo na sua vida. Então a destruição vem, as coisas ruins vêm. Eu quero abrir lá em Gênesis capítulo 6. Verso 5. O que diz lá? Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei. E ele vem mais, e também os animais, os seres que se arrastam pelo chão, as aves, pois estou muito triste porque os criei. Veja, a decadência foi grande, gente. A frequência foi muito alta para muito baixa. Lugares altos que o Senhor tinha com a humanidade desceu a níveis terríveis, a ponto de causar tristeza no próprio Criador, de trazer enorme tristeza para o próprio Deus que gerou essa criação, que veio do coração dele, que gerou dele, veio dele, saiu dele, do sonho, da mente dele, do coração dele, a ponto de trazer esse pesadelo. Lá em Gênesis capítulo, deixa eu ver qual é aqui, acho que é 8. Deixa eu ver. Se é 8, coloquei alguma coisa aqui com 8. Não sei se é 8 ou se é 18. Não, acho que é 18. 18. De discreto é penitente. 18, 20 e 21. O que diz lá? Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Eu quero ler, eu li antes, né? 21, né? É 18, 20, vamos ler o 20.
Aí o Senhor disse o que, Abraão? Há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra. O pecado dos seus moradores é muito preciso. Vocês são verdadeiros ou não? A história de Sodoma e Gomorra, você já sabe. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? O que aconteceu, gente, com Sodoma e Gomorra? Foi completamente pelo fogo. Então o Senhor disse: olha, Abraão, eu vou lá, eu preciso ver se estão me falando que há coisas terríveis lá, há pecados terríveis lá, estão cometendo coisas muito baixas, eu vou lá ver se for verdade, porque eu preciso fazer algo, preciso destruir essa cidade, preciso acabar com isso. Por quê? Porque o inimigo estava na humanidade. E não só porque era inimigo, mas porque a humanidade escolheu viver debaixo dessa frequência do inimigo. E aí trouxe o que? A ira de Deus para o ponto do Senhor destruir. Então, o que o pecado tem feito com a humanidade há anos, gente? Tem trazido trevas, destruição, escuridão. Quem vive debaixo da frequência do inimigo está sempre na área escura da vida, está sempre com a mente confusa. Vai trazendo o que? Na mente, no físico. Doenças, coisas terríveis vão acontecendo, as pessoas vão perdendo a noção do certo e do errado. Hoje você pergunta lá fora o que é certo e errado, ninguém mais está se importando o que é certo e errado. Eu vou fazer o que eu tenho vontade. Eles falam, se você falar, olha, isso aqui está errado, você não pode, isso aqui está... Não interessa o que você pensa, você porque você não tem nada a ver com a minha vida. A minha vida é minha. O que você tem com o que eu vou decidir? Deixa que eu cuido da minha vida. Cuide da sua, que eu cuido da minha. Como se aquilo que ele vai fazer não fosse prejudicar a outro também. Então o pecado, ele leva a muitas trevas, a muita confusão mental. E ele vai afastando as pessoas daquilo que é a origem. E nós precisamos entender que isso são caminhos que o Senhor veio para romper nas nossas vidas. Ele veio para desfazer em nós. Ele veio para quebrar tudo isso debaixo do poder do seu sangue, do seu nome. Aleluia. Então nós precisamos voltar à origem. Quando a gente fala aqui, pastor, o que é voltar à origem? Querida, é porque dentro de nós, há duas origens, a de Adão e a de Cristo. E eu preciso escolher como eu quero viver. Você precisa escolher como você quer viver. E você precisa ter noção do que é escolhas. Porque escolhas vão depender de quem? De você. E você precisa entender o que é bom e o que é ruim. Porque lá fora já está se perdendo o que é bom e o que é ruim. Eles sabem o que é bom e o que é ruim, mas não querem mais enxergar o que é bom. Sabe, é ser bobo, ser bom é ser cafona, ser bom é ser inútil. Idiota. Ser honesto é ser trouxa. Fazer as coisas muito certinha, você é um babaca. Ninguém nem está vendo, ele nem vai ver se você fez isso de qualquer jeito. Ele nem vai ver, faz aí e está pronto, está feito. Sabe, nós vivemos numa humanidade que entrou na frequência das trevas e até o que é trevas se tornou luz aos olhos de quem está conectado com as trevas se tornam luz. As drogas têm os seus níveis e tem aquela que eu posso usar todo dia e está tudo bem. Gente, desde quando foi alguma coisa boa? A palavra já chama, o nome da palavra já é uma condenação. Então, nós precisamos ver que a humanidade entrou nessa frequência e nós vemos ela cada vez mais caindo, cada vez mais descendo esse nível. E apesar de tudo isso que eu estou ministrando aqui para vocês, para abrir um pouco mais a visão, nós fomos criados à imagem e semelhança
de Deus. Meu Pai. Pensa. Apesar de tudo isso que eu estou falando aqui, nós ainda fomos criados à imagem e semelhança a Ele. Nós só passamos a estar em estado de contaminação pecaminosa. Aos poucos, foi enxertando em nós o pecado. E ele se tornou para nós algo comum. E cada dia que passa, vai se tornando algo mais comum. Então, quando a gente começa a ver que isso está se tornando normal, né? A normose. O que é normose? É tudo aquilo que todo mundo torna normal. E quando você quer sair daquilo, eu quero sair disso, eu quero fazer diferente. As pessoas falam assim, não, mas está diferente demais. Ninguém faz o que você está fazendo aí. O que você está fazendo aí está fora do padrão. E está fora do padrão, está fora da normose. E aí, porque aquilo se tornou tão normal, que aí todo mundo vai e pratica. Todo mundo faz coisa errada, então eu também vou fazer. Todo mundo faz bullying na escola, eu vou fazer também. Vamos falar lá para os nossos radicalizantes. Né? Esses dias, ontem mesmo eu estava vendo um vídeo de um professor, não sei se era professor, um palestrante, um terapeuta, um psicólogo, não sei o que ele era. Ele foi fazer uma palestra lá na escola para os jovens. E reuniu tudo lá na quadra e começou a falar sobre o bullying. E ele perguntou assim, quantas de vocês aqui hoje têm coragem de levantar a mão que já pensou em se matar por causa de um bullying? Imagina vocês, quantas crianças levantaram a mão? Vocês têm noção disso? E aí essas pessoas, essas crianças que levantaram a mão, algumas já tinham se cortado, outras já tinham tomado remédio, já tinham passado por períodos de internação, outras já tinham colocado a corda no pescoço, o pai e a mãe que socorreu na hora, por causa do bullying. Porque nós sofremos bullying desde quando nós... Quem não sofreu bullying aqui na escola? Nós já sofremos bullying. O bullying sempre existiu, gente. Toda a vida. Aí você vai falar assim, mas a gente não pensava em se matar. Quem não pensou um dia em morrer aqui? Fala a verdade. O bullying sempre existiu. O que hoje tem em abundância é a maldade. Porque hoje, naquela época era 1 ou 2. Hoje são 10, 20, 30 que se unem para matar o outro, para destruir o outro. É uma pessoa contra 10, contra 20, contra 30. E aí a gente começa a ver que a maldade se proliferou. E ela não só se proliferou, mas ela ficou maior. Então, o que nós vemos hoje? Que nós precisamos ver que o pecado está cada vez mais presente. E eu preciso escolher aonde eu vou ficar. E eu preciso escolher e enxergar isso. A palavra do Senhor diz lá em Gálatas capítulo 5. Abra lá em Gálatas capítulo 5. As coisas que a natureza humana produz são o quê? Elas são o quê? Bem conhecidas. E elas são o quê? Imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração aos ídolos, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião e as divisões. Aí vem as invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Aleluia. Oh, meu Pai, está uma lista aqui do que as frequências do diabo na tua vida. As frequências do inimigo estão aqui, ó. Os erros estão aqui. Ninguém está livre dela. E ninguém está livre dela. Isso é natureza o quê?
humana, adâmica, corpórea, de Adão caído, do Adão caído, está aqui. E aí a gente começa a ver tudo isso, porque a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, que nós já lemos, que o último Adão, ou seja, a humanidade caída foi representada na forma corpórea, na forma de Adão, mas o último Adão em Jesus, em Cristo, veio o Espírito vivificante. Pode pôr lá, 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. O segundo Adão, que é Cristo em forma corpórea, ele fala que é o segundo Adão porque ele veio como Adão, como homem. Ele veio como homem. Olha lá o que diz. Porque as Escrituras Sagradas dizem: o Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, e o Espírito que dá vida, Espírito vivificante. Aleluia! Glória a Deus. Cristo, nosso Pai, nosso Deus, fez uma troca. Diga troca. Ele trocou Adão, pecaminosa, por Jesus, que é vivificante. Oh, aleluia! Glória a Deus. Ele trocou, ele entrou como Adão entrou, como homem. Veio em forma corpórea para substituir aquilo que era morte, para trazer vida. Aleluia! E isso é tão importante para nós, é tão importante na nossa humanidade, porque eu entendi que nós precisamos entender tudo isso para poder saber o que está acontecendo com a gente, saber o que está acontecendo conosco. Então, o Senhor fez uma troca, lá em Gênesis capítulo 3, verso 14, 15. Volta lá em Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus disse a quê? Agora, por causa do que você fez, você será castigado. Entre os animais, essa maldição. E hoje, de diante, pelo chão, e vai comer do pó da terra. Eu farei com que você, e assim também serão inimigas a sua descendência, a descendência dela. Essa esmagará a sua cabeça e você pisará o calcanhar da descendência dela. Aleluia. Aqui tem um código profético, né? Porque ele foi profético e ele é um código, não foi claro. Porém, ele estava falando que da mulher viria uma descendência e que essa descendência ia esmagar Satanás e iria pisar na cabeça. O que é a cabeça? A autoridade. O que aconteceu em Adão? Adão deu a Satanás a sua autoridade. Tudo que ele governava, tudo que ele tinha, tudo que ele possuía da parte de Deus, tão belo, tão maravilhoso, ele passou a dar ao inimigo. E a palavra diz que então Cristo vem para desfazer as obras de Satanás. Ele veio para arrancar das mãos de Satanás a autoridade. Então ele diz que pisará o calcanhar. Ele, na cruz do Calvário, Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, ele foi picado por essa cobra, porém não morreu, aleluia. Ele ressuscitou, aleluia. A morte veio, ele passou pelo túmulo, mas ele não ficou no túmulo. Então aquele ferimento, ele veio de passagem e não trouxe a morte eterna, porque Cristo ressuscitou, igreja, aleluia. O código profético era a vida. O código profético aqui era da vida. Então Satanás perdeu a autoridade em Cristo Jesus, apesar de ter sido dada a ele. Foi dado a ele desde a humanidade de Adão até hoje, foi dado a ele, mas Cristo veio para desfazer isso. Então o código profético aqui seria que Cristo viria da descendência de uma mulher. Maria era descendente
vocês entenderem o projeto das trevas e o projeto de Deus. Eu posso dar uma de louca e fazer de conta que nada disso existe. Mas a verdade é que se eu ficar dando uma de louca e fazer de conta que nada disso é real, eu vou morrer na desilusão daquilo que eu criei. Porque eu vou criar uma história que não existe. E não adianta eu querer andar em cima de uma linha, de uma história que não vai produzir vida para mim, que não vai mudar a minha vida, ou que não vai me levar para um caminho bom. Quando Deus chega a Caim e fala: Caim, você precisa parar com isso agora, você precisa. Ele estava dizendo: Caim, você precisa, porque onde você está indo é ilusão, é morte. E Caim precisava ter caído em si. Precisava ter aberto os olhos para ver. Então, o que o código profético foi feito, foi estabelecido. Isaías diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isaías 53:5, eu nem vou ler porque não vai dar tempo. Mas ele diz lá: pelas suas feridas fomos sarados. Porque ele foi ferido, você foi sarado. Essa humanidade sua tem que ter cura. Ela tem cura. Satanás disse para você: não há cura, não tem como sair disso. Eu sou inútil, eu vivo uma vida de pecado. Você está acreditando na maior mentira que Satanás pregou para Adão e Eva lá no jardim, quando disse que eles seriam iguais a Deus. Eles nunca foram igual a Deus pelo conhecimento. Eles não se tornaram igual a Deus pelo conhecimento. Eles acreditaram numa mentira, e hoje a humanidade acredita numa mentira. Eles acham que nós não podemos ser transformados, que nós não podemos viver longe desse cativeiro, sendo que Jesus nos curou pelas suas feridas. Ele te libertou pelas feridas dele. Você acha que foi pouco? O que você quer acreditar? Naquilo que ele fez ou naquilo que você quer acreditar? Naquilo que o diabo colocou sobre a sua vida? Satanás impôs sobre nós todo tipo de fracasso. Todos os fracassos que você enxerga em você foram ele que colocou. E uma única coisa que aconteceu é que nós aceitamos. Eu disse que dentro de nós existe luz e trevas, não falei? Então é isso que eu estou falando. Duas dualidades. A quem eu dou crédito, a quem cresce. Aquela que eu ouço mais, aquela que eu acredito mais, é aquela que vai crescer. Sabe o que nós fizemos ao longo dos anos? Entramos na frequência das trevas. Ficamos tentando achar uma hora a frequência de Deus. E aí de vez em quando a gente ouve Deus. De vez em quando a gente coloca na frequência do Pai. Aí você vem para um culto como esse, ouve uma palavra como essa. Sente uma unção como essa. Recebe um poder como esse, mas sai daqui e logo perdeu a frequência de Deus, porque a do inimigo está sempre sintonizada. É as palavras de maldição, é o pensamento errado, é a tristeza que entra e fica, não vai embora, não vai. A tristeza não vai embora. Por que não vai embora? Porque você instalou ela, você gerou ela em você. Você está todo dia pensando nessa tristeza, ela vai ficando cada vez maior. Tira, a palavra de Deus diz: o choro dura uma noite. Por que vem pela manhã? Porque eu me acordei, enxerguei que Cristo está comigo e Ele é a minha fonte. Aleluia. Aleluia, Ele é a minha fonte. Eu abri os olhos e enxerguei a luz, enxerguei a presença dEle, enxerguei Ele na minha vida. Então são duas dualidades. Nós andamos no fracasso e voltamos para trás e não permitimos que Cristo cresça em nós, porque nós andamos na voz do fracasso, do erro. Nós permitimos que as trevas dominem a luz, e quando as trevas dominam a luz, eu não produzo mais nada. Eu fico nas trevas, eu cedo para as trevas, eu cedo para aquilo que eu acho que é real. Todo mundo, acontece com todo mundo, não vai acontecer. Foge da normose.
Não é porque aconteceu com fulano que tem que acontecer com você. Não é porque ciclano não conseguiu que você não vai conseguir. Não é porque fulano falhou que você vai continuar falhando. Você é você. Aleluia. Tome o que é seu para você. Glória a Deus. Ninguém cresce tendo um erro como exemplo. Você já viu isso? Ah, fulano não deu certo. Ele não conseguiu. Ele não foi. Então comigo também não vai ser. Pega alguém de exemplo que cresceu e diga: olha como ela deu certo, comigo vai dar muito mais ainda. Ela conquistou, eu vou conquistar mais ainda. Ela fez, comigo vai ser muito melhor. Aleluia. Por que nós entramos na divisão? Estamos andando em dualidade. Você entra na frequência de Deus, ouve tudo que Deus tem, mas você só obedece a voz da frequência maligna. Isso é o sistema do anticristo operando em você, em mim. Muitas vezes a gente deixa. A gente tem que entrar numa frequência a ponto de não mais ser dominado pelo inimigo da nossa alma, gente. Porque nós somos livres. O cativeiro foi aberto. Quem sai para fora? Quem dá passo. O cativeiro aberto não vai se tornar liberdade se o passarinho não vai. Abre a gaiola do passarinho, deixa ele lá, ele vai sair. Porque ele encontrou a liberdade. Só não vai sair aquele que tem medo, aquele que não quer. Porque a gaiola está aberta. Cristo abriu o seu cativeiro. Então as trevas começam a perder força quando eu começo a enxergar isso. Então até o Gólgota, a caminhada de Jesus até o Gólgota, desde o seu nascimento até a sua crucificação, trouxe cura para você. Amém. Amém. Desde o nascimento até o Gólgota, até a sua morte e sua ressurreição, ele trouxe uma única coisa: liberdade para você. Ele trocou com Adão o cativeiro, pegou as chaves das mãos de Adão, maligno, vamos supor assim, né? E falou: daqui que eu vou abrir o cativeiro. E eles serão livres. Aleluia. Para a gente encerrar, João 14,6, todo mundo já conhece. Eu sou o caminho, a verdade. Presta atenção nessas três palavras: caminho, verdade, vida. Primeiro, ele é o caminho. Quem é o caminho para você? Jesus. Ele tem um caminho. Por ele você sai para fora. No caminho dele você encontra o seu propósito. No caminho você encontra a sua vida verdadeira. No caminho que é Cristo, você enxerga o sobrenatural. E sai do natural. E sai dessa miséria de homem caído. E entra na luz da vida. Sai desse lugar de coitadinho, de pobrezinho, de inocente, de perseguido, de doente, para estar no lugar de autoridade, de poder, de unção, de graça, de alegria, de vida, de amor, de poder, de alegria no Espírito. Não dá para ficar em Cristo e na frequência do inimigo. É só isso, não dá para ficar. Ele diz: eu sou o caminho. Então a volta para o segundo Adão, nós precisamos ir em segundo Adão, em Cristo. Ele é o nosso caminho. Então ele veio do Pai. O nosso Jesus veio, ele veio em forma humana, em corpo humano. Ele veio cheio de luz. Ele veio como Adão, em plena comunhão com o Pai. Jesus veio em plena comunhão com o Pai. Ele veio como Adão. Adão também veio. Ele veio em frequência de alto nível também com Deus, como Adão estava em frequência de alto nível também. Ele veio com a intimidade do Criador, como Adão também tinha. Ele veio em espírito, em alma vivente, como Adão também veio. Mas ele também veio sem pecado e permaneceu sem pecado. Ele veio sem viver no erro. Ele veio sem viver nas armas do diabo, nas armas de Satanás, na frequência das trevas. Ele não frequenciou com o inimigo.
ungido pelo Senhor para cumprir o propósito dele. E você vai cumprir em nome de Jesus, porque você encontrou o caminho para o propósito. Você encontrou o caminho para o propósito. Aleluia. Então, nós temos sim o Cristo que venceu. E lá em Mateus ele diz, para terminar, antes de morrer, ele diz: está consumado. Ele declara: está feito. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tudo o que precisava foi feito. Obrigado, Jesus. Foi feito. Agora você vai botar a culpa em quem? Em Adão? Eva? Na serpente? Em Satanás? Nos anjos? Sodoma e Gomorra? Dias de Noé, lembra? Noé também, ele destruiu. Você lembra que Noé foi salvo e sua família? Sim. Sabe por que a família de Noé foi salva? Porque Deus viu em Noé integridade. E não tinha graça como nós temos hoje, não tinha o Espírito Santo. Mas Noé escolheu viver na graça. Glória a Deus. Você vai ver. Deus voltou Abraão e sua família. Por quê? Porque eles escolheram viver com Deus. Poucos viveram com Deus naquela época, mas os que viveram foram honrados pelo Senhor. Glória a Deus. Então você entenda, em quem nós vamos botar a culpa daquilo que escolhemos? Transfere a culpa para sua família, transfere a culpa para o seu marido, transfere a culpa para o seu filho que não quer saber de nada, do seu esposo que não quer saber de nada, do seu esposo. Transfere a culpa para os seus filhos que também não querem, ou para alguém da família. Ah, foi meu pai, minha mãe que serviu a Satanás não sei quantos anos atrás. Bota a culpa neles. Faz como Eva fez, como Adão fez. Vai transferindo. E não assuma nunca as suas decisões. Viva como se você tivesse sempre que resolver um BO lá atrás para poder viver a graça de Deus hoje. Você não precisa, porque o caminho foi aberto em Cristo. Ele é o caminho. Glória a Deus. Você vai arrumar milhões de desculpas para tudo aquilo que é erro na sua vida, para tudo aquilo que é pecado, para tudo aquilo que te prejudica, para tudo aquilo que mata. Você vai botar a culpa numa liderança, você vai botar a culpa em alguém, em mim, no pastor, sei lá, na igreja, na irmãzinha que falou mal de você. Ah, eu abandonei Jesus porque fulano falou mal, porque ciclano falou mal, porque Beltrano não me deu atenção, porque o pastor não me abraçou. Transfere a culpa. É verdade. E perde a tua porção. E depois não reclame. Porque tudo já está pronto na graça. Tudo já está pronto e feito. Foi consumado. É meu. É só preciso tomar posse. Aleluia. Ah, mas eu não consigo viver isso. Eu não consigo viver aquilo. Não consegue porque você não enxergou ainda o caminho. Quem enxerga o caminho e pisa nele, começa a andar. Talvez em passos pequenos, talvez em passos curtos, talvez correndo, outros pulando, outros saltando, outros indo muito longe, outros andando um pouco mais para trás, mas todos têm um caminho até. Glória a Deus. Aleluia. O que importa não é o como você vai ir, o que importa é que você já está nele. O que importa é que você decidiu, e porque você decidiu, rasga, abre o coração, para que essa graça te alcance de uma forma sobrenatural. Para que você não precise ficar pagando preço, ou ficar por aí se martirizando, ou ficar por aí preso nas obras do inimigo da tua alma, não. Para que você possa andar livremente, como quem já venceu. Não porque você merece, mas porque Ele venceu por você. Glória a Deus. Porque Ele pagou o preço por você. Queridos, não tem desculpa. Não tem. Nós temos. Nós inventamos. Nós acreditamos nas desculpas mais farrapudas de Satanás. Ouvimos tudo que ele causa de desculpa em nós. Nós achamos lindo. Ai, fiz isso porque isso. Ah, fiz aquilo porque aquilo.
Você convence eu, você convence o seu irmão do lado, você convence o cachorro, sei lá quem você quer, o gatinho que você tem, você convence a pessoa que você mais ama, mas você não convence a Jesus. É verdade. Porque Ele conhece o que está no teu coração. Você pode dar a maior desculpa para mim, mas para Ele você jamais vai dar desculpas. É verdade. E infelizmente, não é que Ele quer que você viva isso. Ele deu isso para você. Quem vai querer é você. É eu, é você. Vamos orar para nós encerrarmos. Fique de pé. Aliás, permaneça sentado. Fique sentado, feche seus olhos. Vocês estão muito cansados. Estão dormindo. Muitos cansados. A sua humanidade cansa, não é verdade? O seu corpo cansa. Sua mente cansa. Você está cansado, às vezes, até de lutar. Sabe o que é isso? É a sua humanidade. É a sua dualidade. É a sua origem em Adão. Porque o seu espírito, originado em Cristo, de origem dele, de Deus, ele está pronto para tudo que Deus preparou para você. Aleluia. Então a sua humanidade cansa até de me ouvir falar. Faz você dormir, faz você esquecer até do que eu preguei hoje aqui. Mas o seu espírito não. O seu espírito está esperando suas decisões mais profundas. Está esperando você parar de olhar para os outros e olhar para você mesmo. Está esperando você parar de se espelhar em quem você não precisa. Está esperando você tomar decisões que você nunca tomou ainda, porque você arrumou 1001 desculpas. Você tem todas as razões do mundo para fazer o que você está fazendo, e você só não tem razões para fazer o que Cristo colocou para você fazer, porque você decidiu não fazer. Está tudo bem. Você pode escolher. Abraão um dia disse: Senhor, eu quero a tua promessa. Passou alguns anos, mas ele viveu. Noé ouviu a voz de Deus loucamente, desequilibradamente, porque de louco ele passou. Na normose, ele é o mais louco de todos na Bíblia, porque ele acreditou numa coisa que seria impossível de acontecer, mas ele ouviu a voz de Deus, e simplesmente porque ele disse: Pai, eu vou fazer o que o Senhor está mandando, Deus o honrou, Deus o abençoou. Ele não precisava de mais nada, só acreditar. Passou-se anos ouvindo, zombando e tirando sarro da cara dele, porque ele não fazia o que os outros faziam. Eu vou dizer uma coisa aqui para você: muitas vezes nós ouvimos a voz do Espírito e fazemos coisas que é louco mesmo. E se você for dividir com alguém que não é louco que nem você por Jesus, ele vai dizer: não faça isso, você ficou louco. Não é normal o que você está fazendo. Não, mas foi Deus que falou. Como Deus ficou louco? Não, é porque Deus não age no normal, Ele age no sobrenatural. Ele disse que choveria e choveu. Ele disse: constrói a arca porque eu vou te salvar, e ele salvou. Ele disse para Satanás que ele viria da descendência de uma mulher, e essa descendência esmagaria, e ele esmagou. Chegou o dia, chegou a hora. Ele subiu uma cruz e pisou a cabeça da serpente. Aleluia. Cristo que nós pregamos aqui não é um Cristo de religião, não é um Cristo da casa de Deus, de uma igreja cristã evangélica chamada Casa de Deus. É um Cristo vivo para a humanidade. O Cristo que nós pregamos aqui, ele não está focado em quatro paredes, ele não está
só dentro de mim, Ele está dentro de todos que estão aqui hoje. Ele está dentro de você. Você foi chamado com um propósito. Você foi colocado nessa família. Você está aqui hoje ouvindo essa palavra porque Ele tem um propósito na sua vida. Decida para onde você quer ir. Escolha o caminho que você quer seguir. A graça ou a lei. Você quer seguir Cristo ou Adão? Você quer seguir Cristo Jesus, o substituto desse Adão caído e fracassado? Ou você quer ir andar como Adão andou? Buscando frequência de Deus, tentando achar a hora que o Senhor fala, buscando um profeta, buscando um louvor, buscando uma palavra, quem sabe, quem sabe, quem sabe. Não, nós temos a frequência do céu, nós automaticamente ligamos ela e estamos em sintonia. Você já pode sintonizar. É sua. Já está pago o preço. Pare de ficar colocando coisas na sua frente. Pare de ficar justificando. Você justifica para todos, menos para Deus. Menos para o Senhor. Aleluia. Eu ministro essa palavra hoje, como ela foi ministrada para mim. Me desculpa, mas o Espírito de Deus falou comigo e eu falo com você hoje. Ergue a tua cabeça, ergue a tua vida em Cristo. Você não depende de pessoas. Pessoas são colocadas no seu caminho para te ajudar a caminhar. Caminharão junto com você no mesmo caminho. Você precisa de Jesus. Se Ele estiver com você, o resto são consequências. Agora eu quero que fique de pé. Somente aqueles que hoje querem tomar decisões radicais, mesmo sem ter força para isso, porque a força aqui não é sua. Ele já venceu a sua fraqueza lá na cruz. Você só vai assumir o caminho. Você só vai parar de dar desculpas. Você vai parar de questionar Deus e vai começar a viver o que é Deus na sua vida. Aleluia. Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor. Ergue suas mãos se você puder. Nós estamos aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Toca, cura, liberta estou pelo sangue do Cordeiro. Liberto sou pelas feridas. Pelas feridas sou sarado, pelas feridas sou curado, pelas feridas sou libertado. Pela tua presença, Deus, posso viver as tuas promessas. Eu vou viver as tuas promessas. Eu me livro de todo sentimento das trevas. Eu me livro de todo pensamento do inimigo. Eu me livro, Senhor, de toda carga pesada que o inimigo quer colocar sobre mim nessa noite. Eu me livro, Senhor, de toda palavra torpe, de toda palavra, Senhor, que me derrotou, que me pôs para baixo. Eu me livro de todas as palavras, Senhor, ofensivas, que me ofenderam. Eu não tenho direito de me ofender, Senhor, eu me livro. Eu me livro dos caminhos tortuosos. Eu me livro, Senhor, da angústia. Eu me livro do medo. Eu me livro de tudo aquilo que me paralisa. Eu me livro em Cristo Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre em Cristo Jesus. Aleluia. 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 Receba essa graça perfeita do seu Espírito, da sua alma, da sua mente, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra hoje aqui sobre a tua vida. E a palavra que eu libero sobre você, profeticamente, é que você hoje recebe a abertura da mente espiritual em Cristo Jesus.
Toda mente bloqueada agora por Satanás, eu declaro livre em nome de Jesus. Todo bloqueio de pensamentos, todo espírito de derrota sobre a tua alma agora, sobre a tua mente, eu te declaro livre em nome de Jesus. Jesus te trouxe para a cruz e Ele te libertou em vida, e em vida